Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Pensadores de Direita. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre os absurdos que Lula vem falando em seus discursos. Quer dizer, discursos não, né? As suas ameaças que ele vem fazendo à sociedade brasileira. Isso mesmo, eu digo ameaça porque o que Lula vem fazendo hoje é falar contra a propriedade privada, falar contra a família, falar sobre aborto e outros absurdos que ele vem fazendo que na verdade são verdadeiras ameaças à nossa sociedade. Mas de onde é que Lula tirou essas ideias? Será que essas ideias são do novo Lula? Esse Lula que voltou transformado depois de preso, né? Depois que ele tirou o diploma de presidiário? Bom, na verdade não. Essas ideias fazem parte das ideologias comunistas, principalmente aquelas que brotaram em Cuba. Isso mesmo. Lula, ele mesmo diz que é defensor aguerrido do regime cubano. Lula é fã de Fidel Castro. E ele queria implantar aqui no Brasil algo semelhante ao país idealizado lá em Cuba. Pois bem, quando foi em 2009, Lula manda um decreto para o Congresso Nacional. E esse decreto simplesmente era a implantação do comunismo em nosso país. Lula cria sua própria Constituição. Isso, não é exagero de falar dessa forma. Ele realmente queria fazer a sua própria Constituição. E como é que ele faz isso? Na surdina, na calada da noite. Assim como ele fez com César de Batista, que no último dia de seu mandato, ele assina ali o indulto, não lembro se era o asilo político para César de Batista para ficar aqui no Brasil, no dia 21 de dezembro de 2009, às vésperas das festividades natalinas, enquanto o país estava ali se distraindo com as festividades natalinas, ele assina o decreto PNDH3, ou a Lei 7.037, que era um projeto nacional de desenvolvimento de direitos humanos. E aí, sobre essa cobertura, sobre esse disfarce, dizendo que era para proteger os direitos humanos do brasileiro, ele começa a implantar a sua ditadura. Ou querer, né? Porque graças a Deus o Congresso percebe a sua intenção e não deixa que esse decreto passe. Exatamente. Foi graças ao Congresso que hoje nós conseguimos ter o país que nós temos. Porque se não fosse o Congresso daquela época, 12 anos depois, tenha certeza, nós estaríamos cantando outro hino, talvez a Internacional Comunista. Nossa bandeira talvez fosse uma bandeira vermelha, como muitos brincam aí, talvez não fosse mais brincadeira, fosse isso de verdade. Talvez nosso país fosse outro, com outro pensamento, com outra ideologia, com outra formatação. Porque se esse decreto tivesse passado, teria sido literalmente implantado no Brasil um regime comunista. E Lula seria simplesmente o nosso Deus a ser adorado. Só para vocês terem noção do que era esse decreto, ele previa a institucionalização da patrulha ideológica através de uma matéria na formação da cidadania. Se seria colocado em colégios ou em faculdades, a gente ainda não sabe. Porque graças a Deus não passou, né? Mas ele previa isso. Isso simplesmente, em Cuba, recebe outro nome. Fiscal de bairro. Exatamente. É aquele cara, é o espião do governo que fica olhando ali quem deve ser preso, quem não deve ser preso, quem vai para a cadeia, quem deve ser banido do país e por aí vai. E aí nós teríamos a figura do fiscal de bairro. Talvez até as nossas crianças tivessem sido doutrinadas para isso. Previa o fim da propriedade privada. Sim, o sem terra, por exemplo, que invadisse uma fazenda, não poderia ser mais retirado de lá. Então isso seria o fim da propriedade privada. A legalização do aborto, das drogas, a abolição de símbolos religiosos em locais públicos, isso mesmo, casamento homossexual, regulamentação da mídia, a mídia que tanto bate no atual governo, se nessa época tivesse passado, ela já estaria censurada desde lá, tá?
a legalização, ou seja, a regulamentação da prostituição, como se isso fosse profissão, a perseguição a conservadores e pessoas com ideais de direita. E, por fim, ele iria apagar os registros de tudo que falasse mal da esquerda recente. O recente ninguém sabe quanto tempo ele faria, mas matérias de jornais, revistas, vídeos, tudo isso seria extinto através de uma fiscalização ou de uma censura prévia. Por exemplo, o vídeo que eu vou te exibir agora não estaria podendo ser exibido. Nesse vídeo, o Dr. Ives Gandra Martins já falava contra isso. Observe que quem praticava o bem no passado continua praticando o bem hoje, e quem praticava o mal no passado continua praticando o mal hoje. Daí vem a situação de, será que o Lula de 2009 é o mesmo de hoje? Assista o vídeo. A nova lei que o presidente Lula assinou passou pelo crivo direto da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, virtual candidata do PT à presidência da República, dos ministros da Justiça, Tarso Genro, da Comunicação Social, Franklin Martins, e dos Direitos Humanos, Paulo Vanucci. É um emaranhado de artigos e parágrafos que muitas vezes ataca a Constituição. O decreto provocou duras críticas da sociedade e uma forte reação dentro do próprio governo. Para os especialistas, se for aprovada da maneira como está, a lei será o mais duro golpe contra a democracia desde o fim da ditadura militar. Ives Gandra Martins é um dos mais conceituados juristas internacionais. Ele é autor de mais de 300 livros sobre direito, sozinho ou com outros autores, com obras publicadas em 19 países. Ao analisar o novo decreto, ele ficou impressionado. Um dos documentos com maiores sandices que eu tive a possibilidade de ver nos meus 51 anos de advocacia e nos meus 49 anos de magistério de direito. Catedrático em Direito por 31 universidades no Brasil, na América do Sul e Europa, Ives analisou vários itens do novo decreto. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor. A lei quer evitar a divulgação de símbolos religiosos. Se não pode haver mais símbolos religiosos, nós temos que mudar o nome da cidade de São Paulo. Todas as cidades que têm nomes de santos não poderão mais ter. Será criada uma comissão para controlar o conteúdo dos meios de comunicação. No momento em que se elimina a liberdade de imprensa, nesse momento nós estamos perante, efetivamente, o início de uma ditadura. Um novo imposto sobre grandes fortunas seria instituído. É um imposto que afasta investimentos. Porque aquele que formou um patrimônio, depois de ser tributado em todas as operações, ainda vai ser tributado no seu patrimônio pessoal. As prostitutas contariam com direitos trabalhistas e carteira assinada. Isso não é profissão. Na prática, o que os verdadeiros direitos humanos é tirar essas moças do que elas estão fazendo e dar profissões dignas a elas. Os responsáveis pela tortura durante a ditadura militar seriam julgados. Já os guerrilheiros, que também torturaram, ficariam livres de qualquer punição. Torturador de esquerda é um santo. Torturador de direita é um demônio. É um decreto preparatório para um regime ditatorial. Bom, como você viu aí, o decreto, essa lei, ela foi feita para burlar, para enganar, para driblar a nossa Constituição. Sabe qual é a diferença do Lula de antes para o Lula de hoje? É simplesmente porque o Lula de antes tentou fazer isso, como eu disse, ali, com a cobertura, com o disfarce dos direitos humanos. E tentou colocar isso na surdina, na calada, para ver se os deputados assinavam sem ler. O Lula de hoje vem falando direto e abertamente o que ele quer fazer caso ele seja eleito novamente. Eu vou deixar aqui embaixo o link direto da Câmara dos Deputados do decreto que está arquivado. Você vai poder entrar, ler o decreto
procurar ali aquelas palavrinhas-chave e fazer sua própria pesquisa. Não confie no que falam, confie no que seus olhos veem. A todos vocês um forte abraço, minha leal continência e fiquem com Deus.